Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de quarta-feira, dia 30 de julho de 2025, e eu passo por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com o seu coração. Romanos capítulo de número 8, versículo de número... Romanos capítulo de número 5, versículo de número 8, diz assim, a palavra de Deus. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Vou repetir o versículo de número 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia. Glórias a Deus por esta palavra. Meu irmão e minha irmã, olha o que a Bíblia está dizendo. Que Deus, Ele provou o amor dele pela minha vida e pela sua vida, pelo fato de, quando nós estávamos outrora sem Deus no mundo, pela palavra de Deus, nós éramos constituídos inimigos de Deus, ponto. Isso é fato. Beleza. Por conta do pecado que entrou no mundo por meio de Adão e Eva, e a gente bem sabe que o pecado original não foi no Éden, mas sim no céu, com a rebelião de Lúcifer, a gente sabe que o pecado então adentrou no mundo por meio da falha de Adão, que a Bíblia primeiramente atribui a ele a falha, posteriormente a Eva também. Então o pecado entrou no mundo e enraizou sobre a humanidade. Deus, como eu disse ontem aqui, a vontade dele é sempre boa, agradável e perfeita. E Deus projetou o melhor para cada um de nós. Mas o homem procurou, infelizmente, desobedecer a Deus. E por conta dessa desobediência a gente vê o caos que virou a terra por conta do pecado. Então tudo isso que a gente vê acontecendo pelo mundo afora é consequência do pecado, tragédias e tantas outras coisas, a natureza definhando, é tudo consequência do pecado. A resposta para tudo isso aí é a consequência do pecado estar no mundo e também gerando morte. A própria Bíblia fala em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Porém, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, ou em Cristo Jesus. Pois bem, então dentro desse contexto todo, Deus ele prova o amor dele para conosco. Em que sentido? A Bíblia fala que ele enviou Jesus, seu filho, para morrer por mim e por você, sendo nós ainda pecadores. Nós, sendo pecadores pela palavra de Deus, nós estávamos destinados à ira eterna, ou à segunda morte, lago de fogo e enxofre. Quando o pecado entrou no mundo e enraizou na humanidade, e o salário do pecado é a morte, todos nós automaticamente já estávamos condenados à morte eterna. Como Deus ele tinha um plano adicional, não digo um plano B, que Deus ele não é pego de surpresa por ninguém, ele sabia que o homem iria falhar. Então, como Deus ele tinha um plano adicional para que a última resposta não viesse do diabo, então ele já tinha planejado, sabendo que o homem falharia, enviar Jesus, seu filho, para morrer por mim e para morrer por você. Meu irmão e minha irmã, não tem maior prova de amor do que essa. Então, quem sabe nessa manhã você se encontra num momento tão deturpado da tua vida, ou no momento de tribulação, no momento de muitas indagações, e que você chegue, quem sabe você chegou ao ponto de questionar se Deus te ama ou não te ama, se Ele mesmo está olhando por você, se de fato Ele tem algo pela tua vida e se também Ele se preocupa com os teus sentimentos, com os teus sofrimentos. E a palavra de Deus, então, nesta manhã, vem falar para nós que sim, que com toda certeza Ele se preocupa. Ele quer o nosso bem, Ele é o nosso Pai, Ele nos ama. E não existe uma maior prova de amor do que essa. Nós estávamos na qualidade de pecadores, destinados
a sofrer uma morte eterna. Então Deus poderia ter deixado, até porque quando o pecado entrou no mundo foi consequência da desobediência do próprio homem. Deus então poderia automaticamente condená-los, mas não. Ou seja, porque pela justiça de Deus de fato estávamos condenados, mas o amor de Deus também se sobressaiu, ou seja, acima da sua justiça. E aqui a palavra de Deus está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo que Deus então ele prova o amor dele. Como? Ele prova mostrando que eu e você não merecíamos a graça. Por isso que a graça de Efésios capítulo 2, versículo 8, significa um dom de Deus, um favor imerecido, nós não merecíamos. Mas aí Deus vem o que prova o amor dele, mostrando o quanto ele nos ama. Tirando o melhor que ele tinha no céu, Cristo, entregando ele para morrer no meu e no seu lugar. Porque aquela cruz não era dele, era minha, era sua. Então olha só, você então, como disse, se eu não me engano, Billy Graham, se eu não me falha a memória, não estou aqui me recordando certinho, mas tem uma frase que diz, né? Quer saber quanto Deus te ama? Não olhe... Como que fala? Me fugiu aqui da mente. Não olhe para os teus pecados, para a sua vida, olhe para o Calvário, olhe para a cruz, né? É mais ou menos assim para você entender. Quer saber o quanto Deus te ama? Olhe para o Calvário, olhe para a cruz do Calvário. Olha para a morte que Jesus enfrentou, foi por você, foi por mim. Então que nessa manhã, meu irmão e minha irmã, independente dos teus problemas, dos seus dilemas, que você tenha essa convicção desse amor de Deus. Que você saiba que o preço que foi pago lá na cruz, esse alto preço, um preço de sangue, foi pela tua vida, foi pela minha vida. Então, com toda certeza, Ele te ama, Ele tem o melhor para a sua vida. Só que a grande verdade é que Deus nunca vai nos isentar do sofrimento, nunca vai nos isentar de passarmos por percas, sofrermos danos. Não, não. O próprio Jesus foi o maior modelo de sofrimento e exemplo de sofrimento dentro do contexto da Bíblia Sagrada. Olha o preço que ele pagou, olha o que ele enfrentou para nos possibilitar estarmos hoje aqui diante da presença de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, tenha a convicção desse amor de Deus pela tua vida, tenha a convicção de que cada oração que você faz, Ele está ouvindo. É que tem orações que Deus responde no exato momento que ela é feita, minutos depois. Tem portas que se abrem assim também, mas tem outras que vai demorar um pouquinho mais. Mas isso não quer dizer que Deus não esteja contigo, isso não quer dizer que Ele não esteja te acompanhando no meio desse vale, dessa prova, desse deserto. Muito pelo contrário, Ele está passando contigo, em nome do Senhor Jesus, e Ele está te ajudando. Do contrário, eu e você não estaríamos aqui hoje para contar a história. Ele te ama e nunca tenha dúvida disso. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por esta manhã de vida, por até aqui o Senhor ter nos ajudado. Pela vida do teu filho e da tua filha, meu Pai, que irão ouvir este vídeo. Que o Senhor os abençoe grandemente ao pedido que eu lhe faço. Que as tuas boas mãos permaneçam com eles, meu Pai, por onde quer que eles andarem. Senhor Deus, que eles não tenham mais dúvida em relação ao teu amor para com eles, assim como eu não tenho para comigo, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, por nos amar, por ter o melhor para as nossas vidas e por até aqui o Senhor estar nos livrando, Senhor, não permitindo com que o inimigo das nossas almas triunfe sobre as nossas vidas, embora, Senhor, muitas vezes ele tenha tentado. Pai Santo, amado e querido, abençoe os teus filhos de uma maneira especial, dê-lhes paz, alegria, conforto no Espírito Santo e que a tua boa mão permaneça estendida sobre a vida deles por onde quer que eles andarem. Assim eu oro nesta hora e desde já eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus, amém. Louvado seja Deus. Meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe a sua vida grandemente. Amanhã, se Deus permitir, eu volto por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com o seu coração. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor Jesus.